Mesmo assentado, eu quero dar uma introdução que para mim é fantástica. Livro de Hebreus. Para quem acompanha os nossos cultos, nós pregamos desde praticamente Jeremias até todos os profetas menores. E nessa sequência dos profetas... você quer ficar no meu colo? Mas agora eu vou pregar. Agora não dá para ficar no meu colo, hein, tá bom? Dá um beijinho. Tá, pronto. Aí eu tenho uma unção tão doce que as crianças vêm. E quando nós terminamos, Júnior, é verdade, quando nós terminamos de pregar os profetas menores, eu falei, leia Hebreus, porque aqueles 400 anos de silêncio da parte de Deus, que é registrado nasquelas 4 páginas em branco da Bíblia, para quem tem, né, as Bíblias antigas, ele recomeça nos evangelhos, chegado à plenitude dos tempos, eu falei isso domingo passado, mas seria interessante, se você gosta de um conhecimento aprofundado, um pouquinho mais acurado, de uma cosmovisão bíblica, né? É interessante você ler Hebreus, antes de ler Hebreus, ler Marcos, Hebreus e depois ler Romanos, que aí você tem uma sequência de pensamento do que Hebreus vem tratando. Hebreus foi quase considerado pelos pais da igreja como sendo o 4º evangelho, tá? E eles colocariam antes de Atos dos Apóstolos, porque Hebreus praticamente é a personalização, a operacionalização de tudo aquilo que os profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias profetizou sobre o Messias e o que os evangelhos contam. A outra coisa importante sobre o livro de Hebreus, que ele vai trazer para mim e para você, aquela coisa fantástica de o conhecimento do que é a graça, do que é a lei escrita nos nossos corações. Porque para nós, nessa sociedade contemporânea, moderna, essa coisa de lei escrita no coração soa meio estranho. Quando eu dou aula da igreja, eu sempre falo que o pior, e já citei aqui algumas mensagens, que o pior período para a história da igreja foi o século XIX, com a entrada do iluminismo, de alguns pensadores, entre eles o Descartes. Né? Penso, logo existe, onde a razão começa a tomar conta das emoções. E nós temos até hoje essa dificuldade, né? O crente é emotivo, se o crente é emotivo é penteca. Se o crente é mais racional, ele é tradicional histórico. Sendo que para a palavra de Deus, Deus nunca fez essa dicotomia, essa divisão. Deus sabe que eu tenho emoções, você tem emoções. Deus sabe do que nós somos formados, porque foi Ele que nos formou. Tá? E Ele coloca em nós a eternidade um plano, um propósito. Então o livro de Hebreus ele vai contando tudo isso. Eu escolhi o versículo 12 do capítulo 3, e aí sim eu quero que vocês fiquem em pé. Eu sou daqueles caras antigos, né? Eu falo que eu sou do tempo que posto de gasolina só vendia gasolina, tá? Então eu gosto ainda de ler a Bíblia em pé, a palavra de Deus. Amém? Versículo 12 do capítulo 3 fala assim: acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Que não haja nós, por isso o título da mensagem, instabilidade, para que a gente não venha se afastar do Deus vivo. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, meu querido. Amém. Imagina a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século, amado, é uma igreja que vivenciou uma série de questões. Deixa eu espirrar aqui, senão não vai dar. Uma série de questões muito difíceis. Se nós falamos que hoje o evangelho é difícil, que hoje por causa das ciências racionais ou as filosofias humanistas tomaram conta da linha cognitiva do homem, e nós estamos vivendo um mundo mais cartesiano, né? Eu tenho que ver para crer. No tempo da igreja primitiva a coisa era um pouquinho mais complicada, porque primeiro tinha um politeísmo muito grande. Existia vários deuses. E cada um defendia o seu Deus. Segundo, de repente vem alguém na contramão da história. Porque quando Jesus ele entra em cena, ele rompe com todo aquele sistema religioso. Principalmente o sistema na qual ele fazia parte, que era o judaísmo. E é por isso que é um grande escândalo para os judeus. Porque de repente, em vez de ele ficar lá no templo todo sagrado, porque havia uma espiritualização do templo, como muitas pessoas fazem hoje,
espiritualiza o templo, o pastor, porque nós também temos as nossas idolatrias. O protestante também é idólatra nesse sentido. Tá? Ele, em vez de ficar lá, o que ele vai ficar? Ele vai ficar no meio dos marginais, dos esquecidos, daqueles que são a relé da sociedade. E ele vai conviver com prostitutas, imagina isso. Ele vai conviver com leprosos, que tinha todo um estigma de maldição. Ele vai ir atrás daquelas pessoas necessitadas. E aqui daria uma mensagem tremenda: Deus vai atrás do coração necessitado. Se você é um coração necessitado, Deus está atrás de você. O problema todo é que na nossa dureza do pensamento, às vezes nós precisamos entender, e o livro de Hebreus, meu amado, vai combater essa linha de pensamento. O que é incredulidade aqui? Não é você esquecer Deus, porque essa igreja que foi escrita essa carta, era um povo cristão. Então, como é que eles se tornaram incrédulos? Não é que eles deixaram de acreditar em Deus, eles começaram a acreditar em outras coisas, e Deus dava ajudinha. É você achar que o teu salário é porque você trabalha, é você achar que a tua casa é porque você comprou, achar que o teu carro que você adquiriu, tudo isso é verdade. Mas tem que haver no meu e no teu coração uma gratidão, saber que Deus me abençoou e está me abençoando. É a única coisa que Deus pedia. Ele podia fazer o maná cair lá na boca do povo, ou dentro do povo já. Acabou de entrar alguma coisa, foi um maná. Mas Deus queria que o povo saísse para fora, pegasse o maná, para que o povo também pudesse entender: eu tenho que fazer a minha parte para ser alimentado pela palavra. Mas quando eu sou alimentado pela palavra, ou quando eu faço a minha parte, a palavra me sustenta. Então o livro de Hebreus vai construir toda essa linha de pensamento, por isso que eu amo o livro de Hebreus, tá? Só que nós, pastor, mas então no capítulo 3, nós vamos falar um versículo do capítulo 1 e um versículo do capítulo 2, porque se for pregar o livro de Hebreus, eu já fiz isso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando era pastor. Amados, eu fiquei 2 anos pregando todos os domingos do livro de Hebreus, versículo por versículo. Aqui na Monte Hebron, quando nós estávamos na Cesarovina, nós ficamos 4 anos e meio pregando o livro de João, versículo por versículo. Então, hoje nós estamos sendo mais práticos, eu não sei, mas fica muita coisa pendente e sempre a gente vai estar voltando. Então, avançando aqui, Hebreus é um tesouro escondido. Frase de Lutero. Lutero considerava o livro de Hebreus como um livro que não era para ler de qualquer jeito, mas era um livro para você ler e dizer: cara, o que isso tem a ver comigo? O que essa nova aliança tem a ver comigo? O que essa construção de pensamento tem a ver comigo? Porque do capítulo 1 até o capítulo 3, o que o autor de Hebreus faz? Primeiro, ele combate toda aquela hierarquia religiosa do judaísmo. Ele vai combater os anjos. O judeu sempre acreditou nos anjos. Eles sempre tiveram história de anjos, visitação de anjos. Muitas histórias na palavra de Deus registrada falam disso. Se você ter o privilégio de ler alguns textos do 2º século, 3º, como eu dou aula de teologia, eu pesquiso esses textos. E é muito interessante que os próprios pais da igreja contam visitação de anjos. Então, quando alguém está aqui, como a Dinalva falou, tem anjos nesse lugar, você tem 2 opções. A primeira é: que chá que a Dinalva tomou hoje de manhã que eu não tomei? Essa é a primeira opção, né? O que ela está vendo coisas? E o nosso racional, às vezes, vai para esse campo de mentalidade. Mas a segunda opção é você falar assim: não, eu não estou vendo ainda, mas eu creio. Porque se alguém está falando que está aqui, ninguém está brincando aqui com o Senhor. E às vezes é aquele momento assim que Deus vai ministrando. Eu vou contar uma experiência, não para enaltecer eu sou fã dela, da diva, né, diva? Tá? Mas quando ela pregou sexta-feira aqui, estavam muitas pessoas orando, e eu gosto de vir na frente e receber oração, amado. E às vezes, se você vier no culto de libertação, você vai ver que eu fico lá atrás. Pastor, só quer falar uma coisa? Não, gente, eu vim aqui como terráqueo, como tupiniquim, como ovelha, porque pastor também é ovelha. Então eu assisto a mensagem, quando tem ministração eu vou lá receber. Aí ela estava orando por todo mundo, eu cheguei e contei isso para a Ângela. E eu comecei a orar por uma situação. E é uma situação que estava me deixando inquieta, a mim e a Ângela. A diva bota a mão no meu coração e fala: por que você está inquieto? Por que você está com ansiedade? Eu já disse que a provisão vai vir. Amado, de 2 ou uma. Ou nós somos que nem esses gibis, que você pensa e sai o pensamento. Já viu quem já leu o gibi? Quando é frase, sai uma coisa beta, quando é pensamento, sai bolinhas. Ou ela leu as bolinhas dos meus pensamentos, ou então Deus ministrou nela.
Então, quando você lê o livro de Hebreus, meu amado, leia e crendo que é um tesouro. Eu não sei o que tesouro tem, mas tem um tesouro como é toda a palavra de Deus. Nós precisamos avançar nessa verdade. Então, revela a aliança inabalável que Deus Pai selou com o seu Filho através do sangue. Bom, vamos lá. O problema nosso é que nós não sabemos muito o que é aliança. Tá? E aliança é uma coisa muito séria. E nesses dias de sociedade contemporânea de palavra, amado, eu fiz 2 casamentos ontem, e um casamento começou às 3h15, acabou às 6h15. Só de falação. Tá? E eu fiquei todo esse tempo no sereno ontem, esperando minha vez de falar. Foi um casamento mais diferente que eu já participei. Então, por isso que minha garganta hoje está um pouco mais assim. Mas quando você começa a falar desse negócio de aliança, para nós é um pouco difícil, porque as pessoas são falsas. Quem aqui, não precisa levantar a mão, porque senão todo mundo vai levantar a mão. Quem aqui que já não teve decepções com pessoas? Mas tem até pessoas que decepcionaram com pastores, com igreja, com farisaísmo, com religiosidade. Então, quando se fala há uma aliança, Deus quer fazer uma aliança, parece uma coisa muito longe, ou parece um testamento, alguma coisa escrita. Por isso que o capítulo 8, se Deus permitir, nós vamos pregar, ele fala o seguinte, ó, sim, existe algo que foi escrito, mas está colocado no meu e no teu coração. Então, a convicção que eu e você temos que ter, e lembrando, meu amado, que na cultura hebraica, coração é mentalidade, é pensamento. É como o Senhor falou, Silão, eu tenho colocado algo no teu pensamento. Eu tenho uma aliança com você. Isso tem que fazer toda a diferença na nossa caminhada. A convicção que eu e você precisamos ter, que é um selo que foi colocado nessa aliança e que custou o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu já falei aqui, falei isso domingo passado, domingo retrasado, que Jesus não veio aqui simplesmente mudar a história, a si de si, né? Eu até brinquei, tem uma banda de rock com esse nome, né? Ele não veio fazer essa divisão. Mas ele veio trazer vida e vida em abundância. Essa palavra no grego é a palavra zoe, que é a palavra zoenimai, que significa trazer sentido, trazer significado. Meu amado, nós não somos chamados a empurrar a vida com a barriga. Não somos chamados a ouvida leva eu. Nós não somos chamados a viver aquilo, quem é mais de 60 anos vai entender, que Erasmo Carlos cantava na beira do caminho, né? Ficar refletindo sobre a vida. Não, nós somos chamados para viver dentro de uma mentalidade que é o reino dos céus. Agora, claro, também para nós, com a mentalidade cartesiana, tupiniquim, para esse momento, é muito difícil também entendermos. Mas a coisa, meu amado, que nesses 42 anos de pastor, né? Anos que eu dou aula de teologia, desde 1988, tem coisas que eu falo, Senhor, eu não entendo, não compreendo, mas eu tomo posse. Que às vezes a nossa vida, aquilo que Schopenhauer fala, né? Às vezes você está diante de um abismo existencial, né, racional, que você só resta uma coisa, dizer, eu vou saltar. Ele chama isso salto da fé. E talvez nós precisamos fazer isso mesmo, mas crendo. Então, Hebreus é um chamado que é a perseverança. Por quê a perseverança? Porque estava acontecendo uma perseguição. Amado, a perseguição que a igreja sofreu nesses primeiros séculos, até o ano 162, foram uma das piores perseguições que alguém já pode ter sofrido. Tá? E aqui vem uma lição para mim, que eu sempre tiro e eu falo para os meus alunos. Se tudo aquilo fosse uma fantasia, ou uma historinha criada, ou essa história que Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou, ou como diz, né, uns textos que o Dan Brown vai escrever o livro Código da Vinci, que esses textos existem, foram achados, que já foi comprovado, foi escrito por Tomé, esse texto, veja só, Tomé. Só que os papiros é do quase século VI, ou seja, Tomé ficou vivo 600 anos, não faz sentido. Mas ninguém para pensar assim. O que a mídia fala, as pessoas acreditam. Mas vamos lá. Tomé fala que houve uma negociação, que Jesus Cristo não morreu. Acho que eu vou deixar diferente aqui, senão não vai dar certo. É que essa calça aqui era do Malik, viu, gente? Para vocês saberem, essas calças finas aqui. E o pastor está emagrecendo, estou herdando todas as roupas do meu filho, Malik. Tá? Só que ela não tem bolso, eu sou dos antigos, que o meu bolso é diferente. Isso aqui é estranho, mas amém, abençoamos o Malik. Então, nessa perseguição toda que está tendo, se essas pessoas realmente tivessem inventado uma história, desculpa a expressão que eu vou usar, eles seriam tão malucos de morrer e sofrer o que eles sofreram, por uma mentira, por uma história de ficção. Alguém aqui morreria por Darth Vader?
Alguém aqui morreria por Thor? Alguém aqui morreria pelo Capitão América? Claro que não. Porque nós sabemos que é uma história, é uma fantasia, é uma criação. Se a história de Jesus fosse uma criação, eles não teriam sido perseverantes. E Hebreus escreve para dizer, gente, aguenta firme, eu estou sabendo da sua luta, vamos trazer para nós, né? Estou sabendo da sua luta, no seu casamento, no seu emprego, nas suas relações interpessoais, porque Deus conhece a minha história e a sua história. Deus não é aquilo que Einstein fala, ele não está jogando dados, não é um jogo de dados. Ele conhece as peças dos tabuleiros, e é ele sim que dá e faz o jogo. Aí tudo bem, eu consigo entender. É quando ele olha para o tabuleiro e fala, opa, eu tenho que trabalhar com Ciro, como eu dei o exemplo, por isso que eu quis dar esse exemplo. É a diva vindo orando aqui, eu estava até do lado da Fabiana. Eu brinquei com ela, está chegando. Tá? E aí quando ela vem orar, ora o que estava no meu coração, que eu estava orando em silêncio. Por isso que eu falo, quando você tem oportunidade, vem aqui. Meu amado, pode ficar meia hora aqui, o culto não vai atrasar. Eu prefiro avançar um pouquinho mais no culto, mas você sair com uma palavra em todos os sentidos, do que a gente pipocar o culto rápido. Não é isso que eu quero. Então, nós precisamos ser esse chamado. Então, sinais de alerta nos cercam diariamente, meu amado. Vai dizer que você não recebe sinais de Deus de todos os sentidos. Tá? Sinais estão pipocando. E o maior pipocado dos sinais, sabe qual que é? É o Espírito Santo. E deixa eu te falar uma coisa. Se um dia você levantou sua mão, entregou a sua vida a Jesus, você se afastou dos caminhos do Senhor, tá? Você não se apostatou. O que é apostatar? Negar Deus, né? Abraçar o diabo, ou dizer que tudo é uma historinha de fantasia, não acredita em mais nada. Isso é apostasia. Mas se você se afastou por mágoas, se afastou por decepção, ou se afastou até por preguiça, o Espírito Santo não se afastou de você. E ele fica lá esperando. Às vezes você está no supermercado, vai uma pessoa conversar com você. Às vezes você é um vendedor, está vendendo algo, vai uma pessoa conversar com você. Talvez você foi contratado para prestar um serviço em qualquer área. Aí a sua cliente começa a falar do amor de Deus. Você acha que isso é coincidência? Você acha que de repente alguém te convida para vir para o culto, é coincidência? Meu amado, ou nós entendemos a soberania de Deus, que foi o final da última mensagem dos profetas menores, ou nós entendemos o que é a soberania de Deus, ou nós vamos cair no achismo. Aí nós vamos cair nos signos, nós vamos cair na vida circunstancial. E a nossa vida não é circunstancial, ela é existencial nele. Então, nós somos alertados diariamente. Por isso que muitas pessoas, quando vêm receber a oração aqui, já aconteceu isso comigo, pastor, o senhor falou alguma coisa? Porque a pessoa conversou comigo sobre um assunto, eu falei, não, porque ela orou sobre aquilo. Eu falei, meu amado, eu brinco sempre, nós temos um fofoqueiro aqui que é o Espírito Santo. O Espírito Santo fica contando para todo mundo, principalmente para os intercessores. Essa aí, o problema desse aí é isso aqui, tá? O problema desse aqui é isso aqui, tá? É o Espírito Santo, mas ele não faz por fofoca. Ele faz para ministrar na sua vida, você ser ministrado. Então, meu amado, cuidado. Essa é a palavra do capítulo 3. Cuidado com o coração endurecido. O coração não se endurece da noite para o dia. O coração, ele é bombardeado. Ele é bombardeado. Todos os dias, talvez um pensamento, são decepções, que vai criando essa dureza nos nossos corações. Mas vamos avançando aqui. Então, capítulo 1, versículo 3. Sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. O capítulo 1 fala sobre a criação dos anjos, que Jesus é o primogênito da criação. Que é isso, pastor? Ele foi o primeiro de tudo, o protótipo de tudo, o modelo de tudo. Ele não foi criado por Deus, ele era Deus, e ele e o Pai e o Espírito Santo trabalham nessa conjunção. Tanto é que se você lê Gênesis, está o Pai com Jesus criando e o Espírito Santo chocando, que as palavras que Deus é dizendo aqui dá uma mensagem tremenda. Toda a palavra de Deus, se você ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é só... Se eu mandar um e-mail para vocês, certo? Eu mando um e-mail para vocês dizendo várias coisas. Quem aqui que já não pegou um e-mail de um filho, de um parente, está lendo, ou uma carta, vamos falar e-mail que é mais moderno. Parece que você está ouvindo a voz da pessoa falar, não é? Parece que a pessoa está falando com você, meu amado. Imagina a palavra de Deus quando você lê. É Deus, mas foi escrita por homem. Meu amado, Deus não ia mandar escrita dos céus que ninguém ia entender a linguagem celestial. Deus usou homens como eu e você como eu para pregar. Então, o capítulo 1 desmistifica essas questões. E o autor fala, olha, entenda bem, e esse versículo 3 é a chave. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder.
fazendo um outro upgrade aqui que nós não vamos falar, é isso que Paulo sacou, que ele conseguiu escrever em Efésios, no versículo 3, bendito nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Essa expressão no grego é aion, onde todas as coisas são criadas, onde todas as coisas já existem, e todas as coisas estão esperando o que? Um momento para ser operacionalizado nas nossas vidas. Então, quando alguém fala assim, há bênçãos de Deus nas regiões celestiais, para mim, para você, essa pessoa talvez ela nem entende o grego, mas ela está falando a verdade do texto bíblico, porque existe bênçãos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Só que Deus não é apenas, eu tenho falado aquilo, aquele cara que quer abençoar, é aquele cara que quer relacionar. A bênção é consequência. No grego, nós vamos agora grego, saímos do hebraico, a palavra rema, palavra conhecida de todos, rema. O que é a palavra rema? É uma voz de comando que traz à existência todas as coisas. Quem é a palavra que faz jus a essa palavra no grego e no hebraico? São duas palavras. A palavra hayala, que significa operacionalização de todas as coisas, e a palavra dabar, a palavra que traz a existência. O autor de Hebreus, com certeza era um judeu, e ele conhecia muito bem o hebraico, pode ter certeza. E talvez ele vai pegar numa palavra na cultura grega helenista, porque era o momento da época, como se fosse o inglês hoje, tá? Que é quase uma língua, né? Se você sabe inglês, você vai para, como o Malik e eu fomos, né? Lá para o sul do Egito, lá em Aion, é quase esse nome mesmo, tá? Lá em um negócio longe de tudo, com a civilização quase apagada, em Symbol, né, com uma coisa fantástica. Nós não sabíamos o hebraico, mas o Malik fala muito bem inglês, então nós conseguimos fazer todas as coisas. O grego foi usado por isso, porque era a língua da época. Então o autor de Hebreus fala assim, olha, na nossa cultura hebraica, essa palavra, qual que é a palavra próxima? É rema. Ele está dizendo o seguinte, ó, vamos colocar aqui, sustentando todas as coisas, porque ele tem a voz de comando, e ele traz à existência todas as coisas. Quem traduz a Bíblia assim é um cara chamado Eugênio Peterson. Essa tradução que eu fiz por hoje chama paráfrase. Tá? Não é a traduzir a letra, palavra do seu poder, mas é fazer a paráfrase da etimologia da palavra. Então o que o autor está dizendo é o seguinte, é um comando. A pergunta que eu e você que temos que fazer é qual que é a confissão da nossa fé. E aqui entra também outra coisa ruim, quando os arminianos e eu sempre esqueço os outros. Paulinho. Calvinista, desculpa. Você é calvinista, Paulinho? Você nunca esquece. Então, os arminianos e os calvinistas, né? Começaram a brigar, qual é a confissão da nossa fé? E aí começaram a criar regras. E dessas regras vieram os dogmas. E desses dogmas veio o que? A castração religiosa. Meu irmão, tem tanta coisa que a igreja e a religião proíbem que acho que Deus coça a cabeça. Se Deus tiver cabelo, ele fala, meu Deus, de onde que esses caras estão tirando isto? Porque Deus não tem dificuldade, entenda bem, meu amado, de você, de repente, pegar um final de semana, só não faça todos, viu, ô Luciano, só não faça todos, tá? Pegar um final de semana, faltar no culto para ir passear com a família. Pastor, eu estou no shopping, é pecado? Não é, meu irmão, é pecado você gastar e estourar o cartão, tá? Então, não é pecado. Ah, pastor, agora eu vou usufruir um pouco, né, com a minha família. Meu amado, amém. Ah, mas uma igreja, que igreja? Tem igreja que fala que barba é pecado. Há pouco tempo atrás fui pregar numa outra igreja, eu tive que falar, mas o senhor está de barba, apóstolo? Ele me chama de apóstolo. O senhor está de barba, apóstolo? Eu falei, estou. Ah, então eu vou preparar a liderança. Vai vir um cara barbudo aí, porque eles acham que barba é pecado. Mas e onde é que está a barba? É de Arão. Então isso não é confissão. O que é confissão que os apóstolos pregavam? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pronto. Ah, mas o capeta? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E as maldições? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Com o passar do tempo, nós começamos a dar ênfase a tantas coisas que não é a nossa confissão. Por isso que quando uma pessoa aceita Jesus, nós chamamos aqui na frente, o que nós falamos para ela? Você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você confessa que Ele é o teu Senhor e Salvador. Essa é a nossa confissão. Aí vai ser uma caminhada de fé, cada dia, numa perseverança. Então, Isaac, vamos pegar alguns personagens que o livro de Hebreus vai citar ao longo. Isaac cavou os poços no deserto. Por causa do quê? Por causa de uma promessa. Como é que começa a vida de Isaac? Você já pensou?
garotão, filho único, amado do pai. De repente o pai fala, ó, nós vamos prestar um sacrifício a Deus. Pô, pai, estou nessa. Aí de repente chega lá, vou encurtar a história, cadê a ovelha do sacrifício? Não, meu filho, é você. Como assim, pai? Deus mandou que seja você. Você já pensou a calma de Isaac a dizer, tá bom, pai, estou aqui. Eu vou aceitar. Fazendo um paralelo, no Gólgota, e eu já vou falar um pouquinho sobre o Gólgota, não sobre isso. Qual que é a diferença do Gólgota? Que o Pai providenciou o Cordeiro por mim e por você, que é Jesus Cristo. No Moriá, não. Qual que é a outra diferença do Moriá? Que Isaac, né, o pai, no caso, carregou, né, os pedaços de madeira para o sacrifício. No Gólgota, Jesus carregou a cruz por mim e por você. Então, a experiência de Isaac ali, quando ele vê a libertação de Deus, imagina um garoto, provavelmente entre 15 e 16 anos, tá? Alguns rabinos mais tradicionais colocam 13 anos. Então, vão colocar 15 anos, ele vendo que o pai vai sacrificá-lo. Aí, de repente, Deus providencia um substituto. Esse cara desceu assim, não, eu sou o cara mesmo, hein? Deus me ama tanto que não deixou meu pai me matar. Aquilo cria uma mentalidade em Isaac, quando lá na frente ele herda uma porção de terra, e é deserto puro, o que ele faz? Ele cava os poços, mesmo contra a teoria dos cananeus. O que o Hebreus fala, que se existe uma confissão de fé, que Cristo é o nosso Senhor e todas as coisas provêm dele, eu e você deveríamos simplesmente descansar. Ah, pastor, mas está um deserto puro, cave os poços, cave no deserto, porque vai ter água. Jacó lá na frente, filho de Isaac, ele volta e esses poços estão todos destruídos. O que ele faz? Ele cava, porque o seu posicionamento é um legado para os seus filhos. Pais, cuidado, qual é o legado que você está deixando para os teus filhos? Um legado que quando você está brigadinho com a igreja, você não vai na igreja? Um legado que em casa você é um cara sempre de cara amarrada, né, azedo? Estou falando para os homens. Qual é o legado que você tem deixado para o teu filho? Eu já disse trocentas vezes aqui, a maior alegria que eu tenho quando Malik Kadija fala, pai, nós conhecemos o seu Deus, que é o nosso Deus, o Deus da provisão. Então nós precisamos entender que essa é uma caminhada. Hebreus fala dessa promessa, e nós precisamos reter essa promessa, porque é Ele que sustenta a palavra. A nossa promessa é sustentada numa palavra. Quando Jesus ele sobe, o que ele fala? Eu vou continuar intercedendo por vocês. Por isso que o livro de Hebreus daqui a pouquinho vai desconstruir o quê? O que o século IX cria, a mentalidade de que Maria, ela pode ser uma mediadora, uma intercessora. Não existe isso na palavra de Deus. Não existe, rogai por nós pecadores. É uma frase criada por um papa. Pede para a mãe que o filho atende. É isso, né? É outra frase criada por um outro papa, que às vezes você vê, acha que é uma frase moderna, não é. Você pode ter raízes católicas, eu respeito, mas eu vou te dizer uma coisa verdadeira, não é questão de crente, é questão disso aqui. E sabe o que me deixa triste? Sabe qual é a melhor tradução da Bíblia em português? Não se assustem. A melhor tradução da Bíblia em português é a Bíblia de Nova Jerusalém, que é editado pela editora Paulinas, uma Bíblia católica, apostólica, romana. Então, mas pastor, o que acontece? Porque as pessoas não querem cavar os desertos, os poços, e dizer, peraí, o que a palavra de Deus está dizendo? Meu amado, vou abrir um parênteses aqui, essa semana eu estava atendendo uma pessoa, e ela disse o seguinte, aí eu dei uma explicação para ela. De repente, um determinado pastor é pego em roubo, escândalo, seja lá o que for, mas ele é um cara da mídia, do Instagram, é um pastor instagramizado, tá? E todo mundo fica doido, revoltado. Mas se esse pastor que é famoso, é um popstar gospel, vier para Uberlândia e falar, eu vou estar no Sabiazinho, liberando uma unção sobre a vida de vocês, e se ele vier de helicóptero, ou de aviãozinho particular, vai encher o Sabiazinho. Tudo aquilo que as pessoas falaram contra, porque o homem, ele é interesseiro. E nessa cretinice de falta de consciência crítica, as pessoas estão indo atrás de coisas, até de pastores, não é só da igreja católica, não, até de pastores. Tem umas aberrações assim que eu olho e falo, meu Deus do céu, o senhor deve estar aí. Acho que Deus fala assim, nossa. Porque
a nossa confissão, a nossa promessa é uma só, é Ele que intercede por nós. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Essas 3 palavrinhas no grego, nós uma vez demos uma aula aqui no Caleb, né, sobre eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas 3 palavras no grego é tremendo. Falando nisso, nós vamos voltar uma aula no hebraico, uma aula na terça-feira sobre hebraico básico aqui na igreja, gratuitamente. Caleb não é cobrado, tá? Mas eu e o José e a Xane, depois nós vamos alinhar isso aí, tá bom? Mas nós precisamos filmar isso aqui, meu amado. Pois bem, vivemos num mundo carregado de confissões diferentes de fé. Aí que está o problema. Meu amado, toda igreja é boa? Não, nenhuma igreja é boa. Todas as igrejas têm falha. A Monte Abrão menos, tá? Brincadeira. Todas as igrejas possuem falha. O que nós precisamos entender? Nós precisamos aprender a ser que nem os bereanos. Quem eram os bereanos? Leia o livro de Atos. Era um grupo de pessoas que escutaram o evangelho. Sabe o que eles falaram? Legal, gostamos da mensagem, bacana. Agora nós vamos conferir se ela é verdadeira. Sabe o que está faltando para a igreja hoje? Os bereanos. Para dizer, peraí, isso aí não está na Bíblia. Meu amado, veja só. Deus não tem problema nenhum de você ir para o monte. Tá? Eu até brinco que eu moro na cidade de Jardim, no monte. Então eu oro no monte de madrugada. Né? Toda madrugada eu estou orando. Essa madrugada eu orei no monte. Tá? A questão não é o lugar geográfico. É onde está o meu coração. Porque se fosse isso, como é que Deus foi escutar 2 personagens, a oração de Daniel na cova dos leões? Imagina Deus chegando, nossa, está um cheiro ruim. Quem já passou perto de circos sabe o que eu estou falando. Está um cheiro ruim aqui desses animais. Não, é o coração de Daniel que estava diante do trono. E Jonas, na profundidade do mar, na boca daquela serpente marinha, que no hebraico é Leviatão, uma serpente marinha, né? Tá, que nós colocamos como baleia. Ok, vamos aceitar a baleia. Tá? Mas dentro daquele peixe, para não ter briga. Na profundeza do mar, lá ele ora. Não é o lugar que você está, é onde está o teu coração. E é isso que é a nossa confissão. A verdadeira confissão de fé não é o que o mundo está falando, é aquilo que a palavra de Deus centraliza em mim e em você. E é aqui que nós precisamos estar avançando. Aí chegando no capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais zelosa, essa palavra mais zelo, e ele vai trabalhar essa palavra aqui, gente, todo o livro de Hebreus. Todo o livro de Hebreus. Essa palavra no grego é a palavra prosechó. É esse cara aqui deve ser nordestino. Prosechó. Então, trazer para perto, olha que coisa linda, ser determinado. Sabe o que Deus está falando? Silão, se você crê em mim, se você crê nas minhas palavras, se você crê no que você prega, seja uma pessoa determinada. Meu amado, eu e você deveríamos ser as pessoas mais bem resolvidas, as pessoas mais de bem com a vida. Cara, você está passando por dificuldade, sua empresa, o seu trabalho, estou passando sim, mas Deus é fiel. Mas você, como é que você está? Rompendo em fé. Não, mas as coisas estão se fechando. Parece para você, mas eu estou rompendo em fé. Porque há momentos na minha vida e na sua vida que o prochexó tem que fazer sentido. Eu sou determinado para tantas coisas, como que nós não somos determinados para Deus? Eu já disse aqui, meu amado, você não vai assistir um filme e chega pela metade. Se o nosso culto começa às 9h30, vem às 9h30. Ah, pastor, mas é muito difícil. Meu amado, se Deus, 1 hora, você está pedindo uma bênção, aí de repente acontece uma tragédia, e Deus chega 15 minutos atrasado, Deus fala, eu estava tão cansado, desculpa, nossa, me atrasei. Você já pensou se Deus fizesse isso? Às vezes tem uma palavrinha que nós usamos no mundo secular, né? Steve Covey, num livro dos hábitos, escreveu muito sobre isso. Quais são as nossas prioridades? Eu acho que é preciso rever quais são as nossas prioridades. Quando Jesus fala sobre isso, ele usa essa palavra prosechó. Sabe onde que ele usa? Buscai primeiro. Essa palavra buscar, seja determinado, vou colocar como seria a melhor tradução, seja determinado nos valores do reino de Deus. E aí todas as outras coisas serão supridas como provisão para a tua vida. Abrindo parênteses, essa semana eu retraduzi o Salmo 23. Vê se quando eu faço isso, que eu estou preparando as aulas de hebraico, e temos linguista nessa sala, né, Augusto? Tem uma palavra lá, no hebraico, meu Deus, que eu não... Porque eu sempre estou recebendo textos novos pelo Logos.
fantástico, porque em 2019 acharam novos textos no original, tá, amado? Então, não é que a Bíblia está traduzida errado, por favor. Mas a profundidade da palavra roi, eká, essa palavra eká não está em todos os manuscritos. Nos mais antigos, sim. Significa o seguinte, isso aqui, ó. Se você sabe que o Senhor é o teu pastor, cara, então seja determinado, acordar toda manhã, como eu brinco aqui, como Indiana Jones, para viver uma nova aventura com Deus. O que você está preparado? Eu não sei o que tem hoje, mas eu sei que vem vitória. E se a vitória não vier, eu sei que Deus deixou para o outro dia, porque vai vir em dobro. Essa convicção não é uma neurolinguística existencialista de um pensamento cartesiano positivo. Isso é palavra de Deus. Isso é convicções, essa é a confissão da nossa fé. Eu sei em quem tenho crido. E sei que o meu Redentor está vivo. Talvez é isso que eu e você, eu sei quem tenho crido. A questão é, o que nós temos crido? Em quem nós temos crido? Isso tem que fazer a diferença. Então, sempre existe a possibilidade de endurecer o nosso coração, como Israel fez, e colher tristes resultados. Antes que você reclame de Israel, nunca esqueça uma vez que eu preguei aqui, o Márcio Botrel da Nancy, né? Ele sempre ficava sentado lá onde é que está o Alessandro. E aí eu falando sobre esse povo no deserto, a dureza desse povo no deserto, termina o culto, aquele jeitão dele, né? Ele vem assim e fala, Sila, vem aqui. Nós somos, nunca esqueça essa frase, nós somos esse povo. Nós também somos duros de coração. Nós também temos experiências tremendas, mas na hora da primeira dificuldade, da primeira situação, parece que tudo aquilo cai por terra e entra o quê? O espírito da murmuração. A pior coisa que existe no ser humano é a murmuração. Hebreus, não sei se nós vamos pregar exatamente como na sequência. Porque eu oro, como o José também ora para a mensagem, tá? Por mais que nós sabemos, né, José, que está no livro de Hebreus, a gente busca em Deus. Eu sempre falo, quando eu sinto que eu vou pregar no versículo que eu gosto, eu faço isso, Deus, valeu, esse aí eu gosto. Tá? E se Deus permitir eu pregar naquele texto que fala raiz de amargura, meu amado, como psicólogo, 41 anos que eu vou fazer de psicólogo, 41 anos que eu atendo pessoas. Como psicólogo, vou te dizer uma coisa muito séria. Como que amargura, ressentimento, mágoa, cria um coração duro. Bom dia, você acha? As coisas estão boas só se for para você. A pessoa é pessimista por natureza. Deus está trazendo, abençoando, está trazendo maná, está trazendo a nuvem, está trazendo tudo. E o quadro, vocês sabem que é Cades Barneia. Não é banda de rock não, tá? É o local geográfico. Primeira situação que acontece, eles começam a reclamar com Deus. Moisés, olha a dureza do coração. É isso que Deus está falando. O autor de Hebreus começa a reviver toda essa história. Vocês lembram da história de vocês no deserto? Um outro parênteses aqui, nós vamos abrir muitos parênteses aqui hoje. Veja só. Isso eu amo na cultura judaica. Eles ficam lembrando da história. A história é um memorial para eles. Por isso que muitas vezes eu gosto de pregar, nós estávamos na Cesar Alvim, nós começamos num hotel, do hotel nós fomos para Cesar Alvim. Meu amado, quando nós chegamos na Cesar Alvim, nós não tínhamos instrumentos nem cadeiras. Nós estamos lá ainda alugando o imóvel, fechando, para um caminhão cheio de essas cadeiras aí, ó, até hoje. Eu acho que essas cadeiras só podem ter feito no mundo espiritual. Porque desde 2002 existem essas cadeiras, todo mundo fala que essa não está inteira ainda. Um caminhão carregado de cadeiras. Eu olhei, vai mandar entregar aqui, Monte Hebron. O que é o pastor Silas? Sou eu. Daqui a pouquinho veio o som. Que quando nós compramos som novo, nós abençoamos uma igreja de São Paulo. O Malik e o Gustavinho foram levar o som para ele. A mesa de som que eu trouxe dos Estados Unidos, com maior dificuldade, quando nós ganhamos uma nova mesa, nós abençoamos uma igreja aqui do Tibério. Como essa semana, meu amado, nós abençoamos o aluguel de uma outra igreja, e eu tenho o áudio que eu vou guardar, sabe por quê? A pastora liga chorando, pastor Silas, você sabe o que é amanhã eu pregar, no domingo, eu pregar sem estar preocupado com o gasofilácio? Sabe o que é eu pregar, saber que o aluguel foi pago? Eu falei, eu sei, minha irmã, porque eu já passei por isso. Então, às vezes eu gosto de lembrar toda a nossa trajetória, até nós chegarmos aqui, nossa, pastor, porque vai vir muito mais. Eu creio que vai vir um ar-condicionado um dia, eu creio que vai vir outras coisas. Tá? E eu já falei aqui, se eu ganhar um outro carro, que eu ganhei, se eu ganhar um outro carro, eu dou isso aqui para alguém, já tem no meu coração para quem eu vou dar. Ah, pastor, mas, meu amado, generosidade gera generosidade.
Então nós precisamos entender que é isto que Deus está falando. Vocês tiveram tudo, mas tiveram dureza no coração de vocês. Aí entra o versículo 12, acautelai. Depois dele falar isso, fala assim, na boa, presta atenção. Essa palavra no grego é a palavra blepo. Olha só o significado no original. Ver com os olhos da mente, analisar. Colocando na questão de hoje, seria pense. Pense. Descartes não estava errado. Penso, logo existo. Não estava errado. A questão toda é existir no quê, né? Que a filosofia que entra ali é uma filosofia que diz que nós, seres humanos, somos o que nós somos. Eu li semana passada, só de raiva, o Anticristo de Nietzsche. Eu reli, aliás. Li mesmo, semana inteira. O Anticristo de Nietzsche. E tem coisas que o Nietzsche fala assim, que fala, meu Deus do céu, é isso que a sociedade atual, é dessas águas que a sociedade está bebendo. É quando Nietzsche nega Deus, quando ele fala que Deus é uma criação, uma utopia. Freud vai usar esse texto que vem lá de um cara chamado Feuerbach. Quem já estudou filosofia sabe disso. Que Deus é um mito, é uma criação, é uma neurose. É o ópio do povo, é a religião. Meu irmão, nós precisamos olhar para tudo isso e dizer, peraí, eu preciso analisar com os olhos da mente. E sabe quando eu analiso com os olhos da mente, sabe o que eu pego? Peraí, eu sei onde é que eu estava. Meu nome, antes de me converter, era Jack, não vem ao caso, a esposa já... Era Jack. Eu sei de onde Deus me tirou, apesar de ter nascido no evangélico. Eu sei o que Deus fez na minha caminhada. Eu sei quando eu fui estudar teologia. Meu amado, eu tenho experiências. Eu estava atrasado 6 meses a faculdade de teologia. Eu limpava banheiro para poder pagar, mas não supria. E aí o reitor me chamou e disse assim, não dá para segurar mais. E eu falei, me dá um dia que eu vou orar. E eu fui orar. Eu nunca esqueço, com tanta raiva, porque eu também sou humano, mas caso vocês não saibam, eu sou terráqueo. Eu joguei a Bíblia assim de raiva, e caiu aonde? Ela caiu aberta. E Deus falou, leia lá. É como se Deus me pegasse pela orelha, leia. Isaías 35. Não se entristeçam, fortalecer os joelhos e as mãos fracas. Versículo 10 fala assim, que um júbilo de alegria virá no seu coração. Aquilo me encheu tanto que eu desci para dizer para o reitor, espera mais um pouco. Quando eu cheguei lá, eu ia mandar te chamar. Falei, ixi. Aí ele falou assim, você conhece alguém no Texas? Não. É que veio uma oferta para você, pagou 6 meses e o ano inteiro. Eu falei, meu Deus é texano. Meu Deus é texano, meu Deus é japonês, meu Deus é árabe, Deus é árabe, meu Deus é tudo. Amém? Meu amado, foram o restante do seminário desse jeito. A nossa lua de mel, eu pergunto para a Ângela como é que foi. Então, eu sou alguém que analisa, eu falo, caramba, eu olho para trás, eu vejo tantas experiências, quantas vezes Mali e Khadija falam, mas pai, olha quanta coisa que Deus já fez, não vão, às vezes eles me chamam a atenção, pai, o senhor está triste? Uma vez eu estava levando a Khadija, eu tinha um carrinho, aqueles carrinhos que não tinha nem fundo, né? E eu estava subindo a rua ali, que é da Católica, o carro meio que funde, o motor para, não chegou a fundir não, mas para. E a Khadija estava atrasado. E eu falei, meu Deus do céu, Deus, eu comecei ali quase a murmurar, a Khadija, pai, Deus sabia que o carro ia encalhar aqui, Deus sabia tudo. Eu tenho que chegar no emprego, Deus vai providenciar. E providenciou uma carona que passou lá, ela estava do lado de fora. A carona veio e eu fiquei, tá? Acho que Deus falou assim, você murmurou, você vai ficar. E depois passou uma outra pessoa, o pastor está fazendo aqui, aí expliquei, não, vamos guinchar o teu carro. E as provisões vêm, meu amado. Talvez você olha para mim bonitão desse jeito. Eu quero agradecer ao Luciano por esse espelho aqui, tá? Que antigamente eu pregava aqui, porque a minha barriga estava grande, agora eu estou fazendo uma dieta, estou fazendo musculação, 5h15 da manhã, agora já posso pregar aqui, ó, está diminuindo. Desculpa, a Anja está onde? Tá, já parei. Então, às vezes, nós temos que olhar para trás, benditos personal trainer. Meu amado, tem uma profissão que ninguém valoriza, né, Luciano? Personal trainer. Mas é uma benção, meu amado. Nutricionista também é uma benção. A gente fica com raiva porque eles dão peso pesado, a gente dói, e depois a gente fica com raiva de nutricionista que manda não comer nada. Ô raça de víboras! Mas não. Meu amado, se o irmão Jairo não funcionar, tenta eles primeiro. Mas vamos lá. Então, nossa, Ângela, você está bom. Nós precisamos aprender, hoje eu estou alegre, amado, muito alegre, tá? Então, nós precisamos, a diva está aqui, ó. Nós precisamos aprender a analisar.
Nós precisamos aprender. Então, quando eu olho alguma dificuldade, sabe o que eu faço? Eu olho tudo que Deus já fez. A mentalidade de um homem determina aonde ele quer chegar. Já pensou nisso? Se você tem uma mentalidade pessimista, uma mentalidade que as coisas não vão dar certo, uma mentalidade que está difícil, meu amado, você vai chegar aonde assim? Agora, se você tem uma mentalidade de alguém como Davi fala, Davi, como é que você vai enfrentar esse gigante? Eu sei de uma coisa, o mesmo Deus vai estar comigo. Uma mentalidade de Neemias, que eu amo, olha aquele entulho, aqueles muros caídos, aquele tudo destruído. Ô Neemias, como é que você vai fazer? A boa e poderosa, porque ele tinha recursos, mas ele não tinha mão de obra. A boa e poderosa mão do Senhor está sobre a minha vida. Meu amado, talvez essa é a convicção, essa mentalidade que eu tenho que ter. Você ama o teu casamento? Está passando por dificuldade, Senhor? Eu creio. Meu amado, eu sei que acontece divórcio, tá? Mas entenda bem o que eu vou falar. E tem situações que eu entendo que não tem solução, porque para Deus abençoar, os dois têm que querer. Mas eu sei que quando Jesus falou, o divórcio existe por causa do coração endurecido, sabe o que no grego significa? Esse coração dessa pessoa já perdeu a esperança, já perdeu tudo, então caiu na rotina. Nós precisamos às vezes resgatar. Está entulho? Eu posso levantar os muros. Está entulho na vida financeira? Eu posso levantar os muros. Aí o que nós precisamos entender é qual que é a mentalidade que eu vou ter na minha vida. Veja só o que Colossenses 3:1 fala. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Quem está sentado à direita de Deus não é Maria, não é o João, não é o Ambrósio, não é Tertuliano, os pais da igreja, não é a igreja papá, é Jesus. Não se escandalize se você vem de uma tradição católica. Maria não subiu. Não existe nenhum texto apostólico que diz que Maria subiu. Maria não subiu. Segundo, Maria, quando Jesus sobe, ela vê o filho subindo, aí ela vai para a casa de Lázaro, ela fica lá até a perseguição de Diocleciano. Provável, existem textos que falam sobre isso, mas é retido, porque o dogma de Maria é mais forte que a igreja católica, é ou não é? Tenta tirar Maria do altar para você ver o que acontece. Então criou-se um mito que hoje a igreja é presa a esse mito. É difícil, mas é verdade. Sabe quando que no século VIII foi criado o mito de Maria? Quando eles começaram a evangelizar os países nórdicos. E aí eles encontraram lá as valquírias, as mulheres guerreiras, e eles perceberam que no cristianismo não tinha uma mulher, só tinha homem. Ou cristianismo machista, mas não era. Aí eles criam a imagem de Maria. Só que saiu pela lá, porque hoje Maria é mais forte que a estrutura católica. E é mesmo. Só que muitas pessoas estão, rogai por nós pecadores, e o diabo, me desculpa, mas é ele quem dá risada. Eu entendo, meu amado, que pela misericórdia de Deus, existem católicos sinceros, que buscam a Jesus, que cedo ou tarde talvez vão ficar lá para um comodismo ou não, tá? Mas cedo ou tarde, quando conhecem a palavra, eles vão buscar uma igreja. O problema todo é que igreja, porque eles olham para fora, vê uma igreja do coaching, vê uma igreja da prosperidade, vê uma igreja que o pastor só quer andar em área VIP, vê uma igreja, pelo amor de Deus, vamos mostrar Monte Hebron, meu amado. Eu não tenho medo de dizer que a Monte Hebron é uma igreja que tenta seguir esses princípios, aqui não. Tá? Então nós precisamos entender, quem está sentado à direita é Deus. É sobre isso que fala o Sermão do Monte, de uma mentalidade do reino. Jesus começa dizendo, vocês querem mudar a vida de vocês? Nossa, são 11h07, tem ceia, né? Deixa eu adiantar aqui, minha esposa já está falando. Uma mentalidade do reino. Uma mentalidade que fala, buscai primeiro todas as coisas. Uma mentalidade que muda todas as coisas. Então a mentalidade do reino nos leva a enxergar e crer nas promessas. Eu creio nas promessas porque eu tenho essa mentalidade. Pastor, como é que eu faço essa mentalidade? Né? Existe algum anjo chamado Morfeu que vai vir com a pílula vermelha e a pílula azul? Você quer continuar na matrix religiosa? Não, não existe, meu amado. Existe um caminhar pela fé. Existe aquilo que eu vou falar até o arrebatamento, o tripé da vida cristã. Vida de oração, vida de leitura da palavra e vida de comunhão. É isso que vai mudar a minha mentalidade. A mentalidade ela é criada todos os dias. A mentalidade é feita, uma das coisas que o Mark já está fazendo com Khaled, ou Halat,
tá? É começar a ler historinhas, como a Ângela fazia para o Malik e para a Khadija. E a Ângela é um pouco mais crítica do que eu, e ela só lia os clássicos. Por isso que a Khadija gosta de Dickinson, todos esses autores clássicos, que eu vim conhecer os clássicos com a Ângela. Tá? Eu só lia coisas banais. Tá? E nós lemos, né, Ângela? Nós lemos. Chegou um ponto que uma vez, eu dando aula de teologia, eu perguntei quantos livros meus alunos de teologia tinham lido. A Khadija, minha filha, tinha lido muito mais que eles. Porque nós criamos uma mentalidade. E até hoje, fica ela, porque as duas leem só inglês, elas são mais VIP, né? Tá, fica as duas trocando. Você leu esse livro? Você leu esse livro? Você leu esse livro? E elas ficam uma indicando o livro para o outro. Ah, o que é isso? Mentalidade. Agora imagina jogando para o meio cristão. Cria uma mentalidade. Abrindo o último parênteses. Você tem uma criança de 3 anos para cima, comece a colocar desenho em inglês, sem legenda. Deixa a criança aprendendo. Como é que uma criança aprende? Ela aprende primeiro, isso aqui é mamadeira. Mamadeira, ela não sabe nem escrever, mas ela sabe falar. Primeiro se aprende falando, nós criamos nossos filhos assim. Tá? Então faça isso também. Precisamos crer, enxergar. O Monte Moriá molda a mentalidade de Isaac. Isaac desce do Monte Moriá, dizendo, cara, eu sou especial. Isaac enfrenta tudo que ele tem que enfrentar, porque ele lembra que um dia Deus se fez presente na vida dele. Deus trouxe o livramento para ele. Sabe que monte tem que fazer a nossa mudança? O monte Gólgota. Tetelestai, a última palavra de Jesus, está pago. Está pago. No mundo espiritual está pago. O Gólgota deveria mudar a nossa mentalidade. Mas a ressurreição deveria operacionalizar essa mentalidade. Eu creio, por isso eu existo. Não é penso e logo existo. Eu creio, por isso que eu logo existo. Para um coração mau e incrédulo, para não se apartar do Deus vivo. A palavra incrédulo é a palavra apistia. A palavra apostasia vem daqui, tá? Significa fraqueza na fé, instabilidade. Apostasia, meu amado, não é o cara que nega Deus. É o cara que começa com uma instabilidade que vai cair numa negação de Deus. Então, instabilidade é cruel. Você tem preocupações com o seu testemunho? Você já pensou nisso? O que as pessoas falam de você? No seu emprego, na sua sala de aula? O que as pessoas veem em você? Que a beleza de Cristo seja vista em mim e em você, amado. Que você possa cantar, eu sou uma pequena luz, mas eu vou deixar essa pequena luz brilhar. Daniel possuía o conhecimento de Deus e o temor de Deus, e isso calou as bocas dos leões. Você acha que Daniel tinha feito um curso de coaching? Eu sou mais que vencedor, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Aquelas frases, né, fantásticas que os coaching trazem. Não. Daniel, quando cai naquela cova, tanto é que quando ele vai ser jogado lá, o rei fala, Daniel, ainda está em tempo. É só você... Não. Se o meu Deus quiser que eu vire alimento dos leões, joia, minha carne é boa. Se o meu Deus quiser te trazer livramento, joia. É a mesma frase que os amigos deles falaram da fornalha. Vocês não querem desistir dessa fornalha? Não. Se meu Deus quiser, ele vai me livrar. Agora, se o meu Deus achar que eu devo virar churrasquinho gospel, eu vou virar. É uma mentalidade suicida? É uma mentalidade masoquista? Não. É uma mentalidade do reino de Deus. Uma mentalidade que alguém sabe que o casamento tem cura, tem salvação, que a empresa, que todas as áreas da minha vida têm solução, porque Deus ama a minha vida. E a maior prova que eu tenho é o amor dele enviando o seu próprio filho. Então, a vida de Daniel, também um dia eu quero pregar, faz parte disso. Sua integridade valia mais do que sua reputação diante de Deus. Muitas pessoas estão mais preocupadas com a reputação do que a integridade diante de Deus. Às vezes nós precisamos mostrar a nossa fraqueza, porque eu e você somos fracos. Às vezes nós precisamos abrir e dizer, Deus, está difícil, Deus, estou passando por lutas, Deus, está complicado entender o teu plano. Ou você acha que o Silão aqui bonitão nunca teve crises existenciais? Amado, já tive muitas. E o amor de Deus, a graça de Deus nunca me deixou na mão. Essa é a primeira vez que eu joguei a Bíblia, pensa bem, eu estava estudando para ser pastor. Alguém podia dizer, começou mal, hein? Mas Deus sabe da minha indignação e da minha fraqueza e do meu medo de perder o curso de teologia por falta de pagamento. Mas eu tinha esquecido que quem me colocou naquele curso não fui eu, foi Deus.
Toda a nossa mentalidade tem que ser assim: é Deus que me colocou aqui, é Deus que vai fazer a obra, é Deus que vai trazer a existência. Uma vida de relacionamento com Deus, em sua palavra, transforma e molda a nossa personalidade. A psicologia comportamental, desde Pavlov, diz que nós somos, aquilo que John Luke fala, nós somos uma página em branco, e o meio vai escrevendo. Meu amado, preste atenção. A pergunta é, primeiro, nós não somos uma página em branco, porque Deus já tem escrito aquilo que o Salmo 139 fala. Ele já tem escrito a minha vida e a minha trajetória. O que Ele espera é apenas obediência. Segundo, cada dia minha personalidade vai sendo moldada na minha proximidade com Deus. É isso que o Senhor está falando. E nós caminhamos aqui, sempre haverão momentos na caminhada que nos sobrevirão instabilidade. Mas devemos escolher quem ou o que vai preencher os nossos pensamentos. O segredo da vida é o que eu vou, isso que Jeremias fala. Eu vou pensar somente naquilo que me traz esperança. O memorial da ceia, e nós nos preparamos para a ceia agora. O memorial da ceia combate a instabilidade. Porque quando você pega esse pão, esse cálice, tá? Não, nosso pão hoje está duro para também. Não, tem gente, esse vinho está aguado. Amado, pode ser até que esteja, né? Que às vezes pode ter um descuido de quem prepara a ceia. Não vou nem falar quem que prepara a ceia, tá? Pode ser que tenha tido um descuido, mas não é o pão não tem que estar maciozinho, gostosinho, com manteiguinha, com requeijão. O pão é um símbolo, uma memorial, e ele não se torna o corpo de Cristo, tá? É um memorial para você dizer, cara, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou lembrando que alguém morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, Aí você pega o cálice, aquele suco de uva, em algumas igrejas em Curitiba, nas alemãs, luteranos, servem vinho, tá? Então é por isso que eles torcem para sobrar, viu, Tiago, bastante cálice, que eles vão lá ajudar a tomar o restante do vinho. Mas o suco de uva que nós tomamos aqui, que você fala assim, cara, é tudo isso que Hebreus fala, uma nova aliança escrita no meu coração, no seu coração. Esse deveria ser o segredo da minha vida e da sua vida. Pai querido, nós queremos colocar agora os nossos corações, queremos pedir ao Pai querido que em nome de Jesus, o Senhor nos prepara agora, Senhor, para vivenciarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor prepara, Senhor, e acorda o pessoal lá de trás também, Senhor, e o Senhor nos prepara, Pai querido, para vivermos o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus.